Seja teu alimento, teu remédio, diz Hipócrates. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Destrave o Seu Emagrecimento, a nossa jornada que vai mudar a sua vida, seus conceitos em relação à mente, em relação à alimentação e à sua saúde. E hoje, né, qual é o nosso título, João? Hoje o título é Como Emagrecer Sem Passar Fome. Comendo mais do que você come hoje, provavelmente, porque se você estiver fazendo dieta, você deve estar falando, tem que comer pouco, está comendo pouquinho e às vezes não adianta, e ativando o seu emagrecimento. Então, hoje o conteúdo é assim, a gente vai bater um papo sobre os alimentos que a gente deve comer para o seu corpo virar uma máquina de queimar gordura, que nem a Silvia fala. Ótimo. Bom, primeiro eu quero falar sobre as comidas que você deve comer, tá? Primeiro nós vamos falar sobre todos os alimentos, porque a nossa alimentação, ela precisa ser rica, tá? Qual é a comida que eu devo comer? É aquela que evita a inflamação tecidual interna do seu organismo e aquela que te nutre, que deixa você nutrido, sem falta de nutrientes. Então, existem comidas que ativam o emagrecimento? Sim, existem. Ela é indicada para mim? Se você estiver acima do peso, sim. Se você decidiu levar uma vida saudável, é necessário que você esteja dentro de um peso que te favoreça. Qual é o seu peso ideal? É aquele que te traz saúde, tá? Nós não temos um peso que fala, olha, é aproximado a esse, é aproximado aqui. Vou comentar uma coisa que a gente conversou sobre isso antes, que o que é o peso ideal e o que é emagrecer, assim, porque às vezes as pessoas têm objetivos ou têm, por causa da mídia, por causa dos padrões de beleza impostos, as pessoas que têm um biotipo, acabam achando que o único jeito de você emagrecer é tendo o corpo que nem, sei lá, que nem o da Gisele Bündchen, não sei, uma coisa magrinha. A gente teve um comentário um pouco não muito educado de uma pessoa nos nossas postagens falando, mas essa pessoa não é magra, mas não é magra de acordo com que critério, porque cada um tem um corpo diferente. Uhum. Vamos falar. Então, você pode falar Uhum. isso. Eu achei interessante você falar isso. Não, mas você pode contar o seu caso, se você quiser conversar falar um pouco sobre isso, antes da gente entrar nos alimentos de fato, porque você estava falando que é o peso para a pessoa ficar saudável. Cada um vai ter um peso diferente, né? Cada um vai ter um corpo com uma composição diferente. Existe uma grande polêmica, né, sobre o peso ideal. Existe uma base de cirurgia plástica, que eu também trabalho com alguns cirurgiões, e a base que eles usam para fazer qualquer tratamento é o seguinte: você tem que estar com os teus últimos dígitos equilibrado. Então, se você mede 1,67 m, o ideal é você ter 67 quilos. Eles vão aproximar você disso. Então, se você for fazer um tratamento de retirada de gordura, eles vão tirar até 7% desse última medida sua. Porém, nós sabemos que existem padrões físicos, tá? Existem um padrão que é longilíneo, que é igual a Gisele Bündchen, que é uma pessoa alta, magra, esguia, tá? E existem outras que são baixas, mais fortes, mais musculosas, que é um outro tipo de padrão. Hoje, inclusive, nós tivemos uma pessoa no nosso Instagram que fez um comentário muito, eu acho que muito ultrapassado, muito desinformado e muito fora de contexto, tá? Mas eu compreendi o que ela quis dizer, aceitei, assim, a ignorância dela e respondi bem educado. Por quê?
Ela falou assim: a moça da foto não é magra. A gente estava fazendo uma determinada divulgação e ela respondeu isso. E eu disse assim: e a moça da foto sou eu. Eu falei: não, eu não sou magra. Eu tenho um padrão físico robusto, forte. Eu já fui convidada inúmeras vezes para fazer fisiculturismo, porque eu me desenvolvo a musculatura muito rápida. Então, se eu treino, eu não tenho problema, por exemplo, de desenvolver a massa muscular. Eu não tenho flacidez, nunca tive. É um padrão físico meu. Só que se você for fazer o meu IMC, ele é muito baixo. Então, eu não sou esguia, eu nunca vou ser. Só que eu quero emagrecer? Sim, eu quero, tenho que, depois da gravidez, eu falei, já emagreci muito, preciso ainda eliminar 6 quilos. Só que é uma coisa que eu vou eliminar treinando, não é mais só alimentação. Então, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um biotipo. E hoje o padrão de beleza não é aquela coisa esguia, magra, alongada. Aquilo é um padrão físico, exclusivo de algumas pessoas. Então, é preciso entender que você pode ter um tipo de padrão que você não pode exigir da sua vida que você mude a estrutura anatômica. Você tem que entender essa estrutura e, a partir daí, querer o melhor para o seu corpo. Não querer ser uma pessoa que você não é, uma anatomia que você não tem. Então, isso é importante deixar claro. A alimentação vai te ajudar demais, demais. Só que a alimentação vai fazer você perder o excesso de gordura e trazer saúde para você. Isso é o mais importante. Uhum. Então, existem comidas que ativam o emagrecimento? Existem. Existem alimentos que favorecem o nosso organismo a liberar determinados hormônios que vão ativar outros hormônios, como é o caso dos corpos cetônicos, que ativam a grelina. Então, ele inibe a fome, porque a grelina é um hormônio que inibe a fome. Então, se você tiver com os corpos cetônicos ativados, vai ativar essa grelina e você não vai ter fome comendo determinados tipos de alimentos. E quais são esses? São baseados em baixo índice glicêmico e com uma potência alta de proteína. Ele vai te alimentar, te nutrir e não vai te dar fome. As fibras também colaboram para que isso aconteça. Bom, e existem alimentos que são de alta qualidade. O que é isso? Eles vão nutrir você, te alimentar, te deixar sem fome e restaurar as funções celulares primitivas, que são aquelas que estavam puras, que estavam boas e que não foram danificadas com o tempo. Elas fazem essa reparação, tá? Então, eu vou citar alguns alimentos importantíssimos para você reconstruir o seu corpo e manter a sua saúde. Carne de frango orgânica, aquele frango lá do quintal, que não é de granja, tá? Porque o de granja ele é modificado. Então, a gente fala em carne, mas a gente não pensa nisso. Geralmente, quando você fala, eu vou comer um filé de frango de 200 gramas, às vezes, você come 200 gramas da carne e você come, por exemplo, 50 gramas de algum vermífugo que ele colocou no frango. Isso vai te fazer mal. Então, é importante que saiba a procedência dessa carne, tá bom? A orgânica é sempre melhor. Peixe, castanhas, maçã verde. Se eu tivesse que escolher um alimento para te indicar, eu indicaria a maçã verde. Numa oportunidade, eu vou explicar mais sobre isso. Vinagre de maçã é uma chave de vitória para a tua saúde, tá? Aveia, cogumelo, iogurte, nozes. Esses seriam os alimentos, assim, incríveis, de alta qualidade para a sua saúde.
Agora eu vou te falar os nutracêuticos que, dentro dessa alta qualidade, eles ainda têm uma potência a mais, porque eles favorecem você como se fossem remedinhos, tá? Para a sua saúde, tanto cardíaca, como pulmonar, como cerebral, tudo. Se você se alimentar desses alimentos que eu vou falar agora, você vai estar ganhando dias de vida na Terra, porque ele tem a capacidade de potencializar a tua sobrevida, mesmo. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro alimento, alimentos que curam. Ovo. O ovo, ele tem tudo que a vida precisa. O ovo vai virar um pintinho. Se a gente pegar o ovo para falar dele, eu ficaria aqui só falando dele, porque ele tem muitos nutrientes, muito completo para a tua vida, tá? Silvia, aproveitando que você está falando de ovo, eu queria fazer um comentário antes de você continuar nos alimentos nutracêuticos, porque ainda tem gente que acha que o ovo faz com que as pessoas tenham colesterol alto. Então, não só o ovo, né, mas outros alimentos com gordura, ainda tem esse mito, né, mas já foi comprovado assim por A mais B que o colesterol que a gente tem, 80 a 90% do nosso colesterol, ele não vem do alimento que a gente come, mas é a gente que produz esse colesterol. Então, o ovo, tudo bem, ele é um alimento que tem colesterol, mas não é ele que vai causar colesterol alto. Não, inclusive, vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi um artigo científico dizendo que o ovo causava colesterol. Eu não sei quem inventou isso. Sabe aquelas coisas que inventa e fica para sempre? Uhum. Talvez porque ele é amarelo, eu não sei, mas não existe evidência científica nem na Organização Mundial de Saúde, nem em lugar nenhum que falasse sobre colesterol e ovo. É um mito que tem que ser excluído, abolido e apagado. E só para falar, eu li um estudo em que eles pegaram pessoas e essas pessoas consumiram diferentes quantidades de ovos. E tinha uma dessas pessoas que consumia 30 ovos por dia, o que é enorme, né? Eu acho que era um esportista. E no final das contas, eles analisaram o colesterol dessas pessoas e não foi o ovo que mudou nada, assim, o ovo não causou nenhum tipo de problema. Então, até 30 ovos não causa problema. Então, existe muitas pessoas que me perguntam quantos ovos a gente deve comer por dia. Olha, pessoal, eu sou a favor do equilíbrio, né? Claro. Então, o ideal é que a gente tenha aí alimentos orgânicos, ovo orgânico. Ovo de granja é diferente do ovo orgânico. Eu estou falando daquele ovo da galinha que come as coisas naturais também e que vem fabricar um ovo saudável para nós. Você não deve comer 30, 40 ovos por dia. Você tem que ter um equilíbrio em tudo na sua vida. Assim também no ovo. Eu acho que de 5 a 6 ovos por dia está de bom tamanho. Ele vai te nutrir, ele só faz bem, o ovo é incrível. Mas não vamos comer 10, 15 ovos. Isso é um exagero, que faz até mal para a nossa mente, não é mesmo? Então, vamos lá. Os alimentos nutracêuticos. Continuando, o ovo é incrível. O óleo de coco, pessoal. O óleo de coco, ele tem um ácido que chama láurico. Esse ácido láurico, ele entrando no nosso organismo, ele vai transformar-se em outro ácido que mata as bactérias. Ele mata os germes, ele mata tudo que não é bom. Ele tem 47% desse ácido láurico na composição dele. Então, é incrível o óleo de coco. Ele é para você cozinhar, porque ele não oxida, tá? Os óleos, depois eu vou falar disso, eles oxidam, eles não viram óleo mais. Você coloca no fogo, eles viram outra coisa terrível para o seu organismo. Então, não é bom você consumir óleo de coco para cozinhar também.
Outro alimento que você deve consumir um por dia para sua mente, para o teu cérebro, ele é nutracêutico, ele nutre, ele cura, ele liberta você de doenças. Nozes. Nozes é incrível para a tua saúde. Aí eu já falei e vou falar de novo, vou falar aqui 1000 vezes. Se eu pudesse, eu deixava um slogan aqui. Vinagre de maçã, para mim, é um carro-chefe para tudo. Aveia, tá? A aveia, ela também é incrível. Ela trata você, ela limpa teu organismo das impurezas, das gorduras saturadas, das gorduras ruins. Então, comer 2 colheres de aveia por dia só vai te fazer bem, tá bom? Água de coco. A água de coco, pessoal, ela purifica você, ela limpa, ela trabalha, ela tem uma quantidade alta de potássio. Ela é uma das coisas, assim, que você precisa consumir, tá? Azeite. O azeite, ele, assim, ele dispensa, né, qualquer comentário, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar do azeite. Você já ouviu falar, João? Sim, inclusive, assim, só dizer que quando a gente fala de azeite, infelizmente no Brasil tem muito fabricante de azeite que vende azeite adulterado. Só para você ter noção, no Brasil a gente vende mais azeite português do que a produção de Portugal. Só para você ter uma noção do. Então a gente sempre busca marcas boas e de azeite extra virgem, de preferência. E e uma coisa importante do azeite, eu fiz um estudo só sobre azeite, ele tem que ser prensado a frio, isso faz muita diferença. O que é isso? Significa que você colheu a frutinha e não precisou aquecer para ela sair o azeite, porque em determinado momento precisa fazer o aquecimento para o azeite cair. Quando ele é prensado a frio, é o azeite real mesmo, e a acidez dele tem que ser menos que 5%. Se a acidez for mais que 5%, já não é tão saudável assim. Então, as 2 coisas que a gente tem que guardar, ele precisa ser prensado a frio e a acidez menos que 5%. Essas informações estão na embalagem. E eu espero que sejam verdadeiras, né? É só você procurar uma marca conhecida, pesquisar, que você vai achar. Ainda temos no mercado pessoas qualificadas. Sim, é só colocar na internet que você vai achar as marcas de azeite que são adulteradas, ou que foram adulteradas no passado. O outro alimento, eu sou apaixonada, eu cultivo ele aqui no meu pequeno quintal, que é a cúrcuma. Gente, a cúrcuma é uma descoberta incrível. Ela não é tão divulgada por ser um alimento barato. Então, comercialmente falando, não vale a pena divulgar a cúrcuma, porque é baratinho, mas é um alimento rico, anti-inflamatório, antioxidante. Tudo que você pensar de bom, a cúrcuma ou açafrão da terra é a mesma coisa, tá? Além de você poder plantar no teu quintal e nascer uma flor branca, linda, 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 tá? Vale a pena você ter a cúrcuma até para embelezar a tua casa. E Silvia, como é que você consome a cúrcuma? Porque eu sei que tem gente que faz suco, eu sei que tem gente que só usa o tempero. Eu tomo cápsulas de cúrcuma todo dia, por exemplo. Como que você Então, João, recomenda? no nosso programa, nós temos os shots. Então, a gente consome em jejum, com limão, água, azeite, é uma misturinha. O que você faz com a cúrcuma? Você coloca uma colherinha de café, 50 ml de água, um limão espremido, pode colocar uma colherinha de mel e você toma, e uma colher de azeite, e você toma de manhã, em jejum. Isso vai nutrir o seu corpo, vai trazer tudo que o seu corpo precisa. Isso se chama shot matinal. Nós temos aí 10 shots matinais que a gente vai distribuir para vocês aí, para quem adquirir o nosso curso, a gente vai estar dando de brinde. Mas de antemão já anota esse, porque é muito importante mesmo, tá? E aí nós temos também
os chás entre os alimentos nutracêuticos. Gente, antigamente não existia remédio, era tudo chá natural. Me lembro que a minha mãe fazia chá. Eu conheço muito de ervas, porque eu nasci no interior. E a minha mãe só curava nós com chá, nós não tínhamos remédio. Era chá para a garganta, esse chá é calmante, esse chá você não está dormindo bem. Então, eu aprendi muito sobre chá. Hoje eu conheço muito, eu tenho aqui na minha casa um local que depois, uma hora dessa, eu vou mostrar para vocês. É um armário só com chás, fora os que eu tenho plantado aqui. Então, pessoal, é algo que você precisa ter, não tem jeito, é uma coisa que faz muita diferença para a gente tomar chá. Pode falar. E que tipo de chá você recomenda, por exemplo, para quem está querendo lidar com essa ansiedade que a gente falou na última aula, ligado ao emagrecimento? Olha, existem vários chás que você pode estar consumindo. Depende do problema de cada um. No primeiro grupo que nós temos, né? Porque assim, nós temos 5 grupos na nossa dieta. E vai mudando a alimentação, porque vai mudando o teu organismo. A dieta em si, ela é um pouco restritiva de algumas coisas. Porém, você vai sentir a necessidade que seja assim, não passa fome, é maravilhoso. Só que com o passar do G1, G2 e G3, a partir do G3, você já começa a ter uma vida saudável. Até o G1 e G2, eu recomendo chás que sejam aqueles que vão extrair do teu organismo as impurezas, o excesso de água, tá? Que são chás drenantes. Então, nós temos o dente de leão, cavalinha. Nós temos também o chá de hibisco, que é interessantíssimo para esse momento. Então, são chás que vão fazer uma drenagem no primeiro. E depois nós vamos começar a ver cada pessoa individualmente. Então, algumas não dormem, a gente indica chá de erva cidreira, de camomila. A gente mistura os chás. Tem pessoas que podem usar açafrão também, tá? Então, assim, depende de cada organismo. Vamos continuar aqui com os alimentos nutracêuticos. As especiarias, nós temos especiarias incríveis que não são divulgadas, tá? Que é, por exemplo, pimenta do reino. São especiarias que todos nós deveríamos consumir. Além do açafrão da terra, pimenta do reino, que mais que nós temos? Gengibre. São coisas que são baratas, mas que funcionam no seu organismo. E temos o mel e um dos alimentos incríveis, antioxidantes, ele é incrível, é o limão também. E, por último, aqui o suco de uva, que ele tem resveratrol. O que ele faz? Ele controla o infarto do miocárdio. Então, quando você consome o suco de uva, é como se você estivesse fazendo uma lavagem nas suas artérias. Ele é interessantíssimo. Pode falar, João. É só o suco de uva, tem que tomar cuidado quem tem um caso de pré-diabetes ou que realmente está no momento que tem que evitar açúcar para não consumir, porque ele tem uma alta concentração de açúcar. É um açúcar natural, mas mesmo assim ainda é um açúcar, né? Sim, aqui nós estamos falando sobre os alimentos nutracêuticos. Então, o suco de uva é um deles, né? E se a gente for pegar os casos isolados, realmente para o diabetes é bom evitar. Aí nós vamos falar o que é uma cozinha terapêutica. É algo que é incrível, é tudo de bom, porque ele vai além dos alimentos nutracêuticos. É quando você vai fazer a comida voltada
voltada para a cura. Então, a cozinha terapêutica é uma terapia para o teu corpo. Você vai pensar em cada alimento que você vai colocar ali naquela panela, favorecendo o tipo de predisposição patológica que a tua família tem. Então, se a sua família é pré-diabética, você vai colocar ali naquela panela os alimentos que vão prevenir todos de ter um futuro saudável. Isso vai fazer com que você prolongue a vida das pessoas e as condições saudáveis dele. Olha que coisa linda, é uma forma de amor esse negócio da cozinha terapêutica. Por isso que eu acho incrível. E aí, conforme você vai estudando sobre os nossos programas no dia a dia, você vai aprendendo a trabalhar com cada alimento para proteger também, viu, gente? Porque, assim, os alimentos, eles podem ser protegidos, a composição deles, a maneira com que a gente cozinha, a maneira com que a gente faz, protege os nutrientes, tá bom? Pode falar, João. Deixa eu perguntar para você. Por exemplo, você comentou. Você pode dar um exemplo para a gente do que seria uma preparação para terapêutica para uma família com pré-diabetes, uma pessoa com pré-diabetes? Posso sim. Por exemplo, uma pessoa com pré-diabetes, ela tem que fazer o quê? Ela tem que comer alimentos com baixo índice glicêmico. O que é isso? É que não vai favorecer o aumento da insulina no corpo dela. A glicose tem que ser baixa, porque ela já tem uma glicose alta. Então, ela vai ter de comer batata doce, que é baixo índice glicêmico e sustenta. Ela vai precisar comer ovos, porém, esses ovos não podem ser fritos, porque a fritura oxida esse ovo e tira a potência dele. Então, é necessário que faça pochê, que é cozido na água, né? Ou cozido mesmo, tá? Ou também ele pode ser assado. Hoje nós temos muitas receitas assadas, o ovo assado. E fazer tudo isso de uma maneira que tenha pouco sal, não tenha nenhum tipo de açúcar e só fique a proteína e os nutrientes. Isso vai favorecer aquela pessoa que é diabética. A proteína em si, o peixe, tudo feito no forno, sem muito, como que eu vou te falar? Sabe, a gente costuma colocar muitos ingredientes quando a gente vai fazer. E é leite disso, e é óleo daquilo. Não, você tem que voltar o teu sabor ao natural. Você vai comer peixe, é peixe que você vai comer, não é sal com peixe. Não é leite de coco com peixe, é peixe, peixe é peixe. Então, essas misturas, quando nós misturamos alimentos, eu vivo falando isso na nossa escola da vida natural, nós não temos mais o alimento, nós criamos um terceiro alimento. E o que vai estar compondo esse alimento? Ninguém sabe, nem eu, nem você e nem o cientista, porque às vezes a gente faz umas misturas tão doidas que ninguém nunca fez. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essas misturas que a gente faz. Tenta não misturar alimento. Vai comer um brócolis, gente? Para que vai passar aquele brócolis na farinha e fritar? Não, isso não está bom. Não está bom para a nossa saúde, não está bom para nós, não está bom para nada. Come o brócolis, coloca ele no vapor, é uma delícia, deixa ele al dente. Conforme você cozinha muito também, você perde os nutrientes. Os alimentos também, eu quero falar uma coisa interessantíssima para vocês, que eu só descobri agora, depois que eu estou fazendo esse mestrado, que a gente começa a estudar alimento por alimento. Então, o alimento, gente, quando ele está verde, ele tem certos tipos de nutrientes. Quando ele está meio maduro, ele tem outros, e quando ele está muito maduro, ele tem outros. Então, isso para mim foi uma curiosidade muito interessante, porque cada fase do alimento ele tem um nutriente. E aí é importante você ir conhecendo qual nutriente você precisa.
Isso é a cozinha nutracêutica. Aquele que vai favorecer o teu organismo, aquele que vai te ajudar. Porque às vezes a gente está comendo só por prazer, e que não é pecado nenhum. Aí tem dia lá que você não quer saber de contar o nutriente, você vai falar, não, hoje eu vou comer isso aí por prazer mesmo. Mas no dia a dia, procure comer o nutriente que você precisa, não aquele que está lá. Pensa, é nutrição inteligente, é isso, é você pensar para fazer a sua comida, tá bom? E aí tem como que esses alimentos podem regular o nosso organismo. Eles podem regular através das composições deles. Então, por exemplo, alimentos vegetais, eles têm muitas fibras, eles tendem a regular o seu intestino. As fibras fazem o mesmo papel da aveia. Elas lá no teu organismo, elas chupam a gordura, elas fazem o bolo fecal deslizar no seu intestino, então o teu intestino não vai ficar preso, tá? Então, cada tipo de alimento faz um processo no seu organismo. Se teu organismo está desregulado, é porque alguma coisa no teu processo alimentar não está indo bem. Então, é preciso ajustes, é preciso a gente fazer ajustes. As vitaminas, as proteínas, os sais minerais, tudo isso tem uma função de formação no nosso corpo e de manutenção. Muitas vezes, é uma curiosidade que eu vou falar agora, muitas vezes o nosso organismo, ele está retendo líquido, ele está inchando, engordando, por falta de nutrientes, não só por excesso. Muitas pessoas pensam que é porque está comendo demais e comendo errado. Às vezes, você só está comendo errado e está comendo de menos, está comendo muito volume e pouco nutriente. O que é isso? Comendo um monte, né? O prato está lá, a montanha gigante, mas só que não tem nutriente nenhum. É preciso tirar a montanha e colocar nutriente, composição nessa comida, para que ela venha favorecer o seu organismo. O seu organismo em equilíbrio, ele vai funcionar redondinho. É que agora, nessa era digital, nessa era que nós estamos vivendo, o que acontece? A gente não está tendo tempo, então come qualquer coisa, come o que tiver, né? Muito fast food, muita comida assim que a gente pede, é muito mais prático pedir do que ir lá fazer. Isso só está piorando o nosso sistema, não é mesmo, João? Uhum, com certeza. E assim, a outra coisa para completar o que você falou, às vezes as pessoas comem muito volume, mas com pouca densidade nutricional, né? Mas às vezes as pessoas elas estão comendo pouco, mas como o metabolismo está desregulado, mesmo comendo pouco, essas pessoas engordam. Mas é porque elas estão comendo pouco da comida errada. Porque se elas estivessem comendo uma comida que favorece a situação delas, aí o metabolismo ele vai voltando ao normal e vai se regulando. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, posso. Exatamente isso eu comecei falando lá no início, né? Quando você come errado, o teu organismo, ele não consegue nem entender a linguagem da comida. Por que o nosso programa ele funciona? Porque a gente faz o teu corpo falar com a tua mente responder para o seu corpo. É um processo de integração, é um processo de simbiose com tudo que nós temos por dentro de nós, que nós não vemos, mas que nós conseguimos controlar. E como que nós controlamos isso? Através das informações corretas para cada mediador químico. São respostas que a gente tem. Então, por isso que funciona. Quando você come o alimento adequado para o teu emagrecimento ou para a tua patologia, por que há uma resposta? Por que o teu organismo vira uma máquina de queimar gordura? Porque nós mandamos a informação para ele. Falamos, olha, breca os mediadores da farinha branca, por exemplo. Breca tudo, porque a gente não vai consumir. A gente não está consumindo, você não precisa fabricar.
e ele vai obedecer, ele não vai fabricar. E com isso, você vai fazer o quê? Você vai paralisar a tua fome, você vai paralisar todo um sistema que já estava lá. Eu como açúcar, eu como farinha, eu libero um monte de mediador químico para fazer essa digestão. Aí eu tenho que aumentar o quê? Os corpos cetônicos, eles vão entrar em ação, mas a insulina está lá, mandando ver. A insulina fica demais no teu organismo, ao invés dela ser digerida, ela capta a gordura e guarda em forma de energia. Quando ela guarda em forma de energia, você engorda, porque o armazenamento dela é gordura. Então, é tudo, na verdade, um processo bioquímico dentro de nós. É tudo um processo lindo, fantástico. É um mundo assim, olha, que você entra, não dá vontade de sair, porque é muito regulado. Então, quando você para esse processo, essa insulina, ela vai ter que começar a reter. E o teu organismo vai fazer o quê? Buscar a célula de energia armazenada, que está em forma de gordura, e queimar ela, porque você não está colocando mais. Então, ele entende, é conversar mesmo com o seu metabolismo que a gente consegue sucesso no nosso emagrecimento. E a gente dá as diretrizes para isso. Por isso que funciona, tá? Uhum. Eu vou falar agora os piores alimentos do mundo, os piores. Eu vou dar uma pinceladinha para vocês dos piores alimentos para se ingerir, os piores do mundo, que você tem que só escrever e nunca mais lembrar deles, tá? E eu sei que você ama, eu sei que você adora. Açúcar refinado. Risca ele da tua vida, risca ele dos teus dias. Em qualquer lugar do mundo que você buscar informação científica sobre o açúcar, ele é riscado, ele não tem que existir, ele é péssimo para a saúde. Ele não traz um benefício, tá? Aspartame, que é o adoçante, aquele adoçante de gota que você usa. Aspartame você tem que ficar longe, porque ele dá muito problema no nosso organismo. Na próxima aula eu vou falar. Óleos vegetais, cancela óleo vegetal da sua vida. Só para falar, óleo vegetal é óleo de canola, de milho, de girassol, de soja. Principalmente, São óleos que são completamente diferentes do azeite. O azeite que é um óleo vegetal de alta qualidade, e esses 4 são inflamatórios, tem que evitar. E o pior deles é o canola, viu? Na próxima aula eu vou falar por quê. Farinha branca, péssimo para a nossa saúde. E margarina, tá bom? Eu vou contar a historinha na próxima, porque é muito legal a historinha de ser tão ruim assim, por que inventaram? Eu vou explicar para você por que inventaram esses produtos. É curioso, mas é frustrante, né? Não devia ter nem inventado. Por que alguns alimentos podem, outros não podem? Na verdade, pessoal, todos podem. O que acontece é o seguinte. É um pouquinho demorado para explicar isso, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Quando nós nascemos, nós fomos criados dentro de uma determinada região. E essa região, ela ofereceu para nós o que estava mais fácil ali, o que é regional, né? Quem nasce na Bahia, por exemplo, come muito acarajé, muito peixe, porque está ali. E a gente vai se adaptando às nossas papilas degustativas, que são o local da nossa boca que sente o sabor. E com o tempo, nós vamos gostando daquilo. Então, aquilo faz falta para o nosso organismo. As nossas papilas falam assim, nossa, cadê será, hein, aquele pão lá francês que eu gosto tanto? Eu não estou sentindo gosto, eu quero sentir. E o sistema nervoso central manda um movimento para a gente de vontade, para a gente lembrar e comer aquilo, porque foi adaptado. Desde criança comendo aquilo, desde criança comendo arroz, comendo feijão. Mas quem foi
Quem foi que inventou esse negócio? Que tem que comer pão de manhã, que tem que comer arroz e feijão em toda refeição. Eu não sei, gente, quem que inventa umas coisas dessa que não dá certo, que não funciona para o organismo. Mas inventaram, é fato. Inventaram que tem que ser assim, mas não tem que ser assim. Você tem que comer alimentos quando o seu corpo precisa e os alimentos que vão te favorecer. Porque as nossas papilas, elas são adaptáveis. Porque se fosse assim, nós íamos todos gostar de uma coisa só. Só que dependendo da região que ela foi estimulada, você vai gostar daquele sabor e não vai gostar do outro. Por exemplo, eu não gosto de ovos de peixe. Eu detesto ovos de peixe. Eu não suporto nem o cheiro. Mas eu tenho um amigo que ama ovos de peixe. Por quê? Ele é alemão. Ele foi acostumado a comer ovos de peixe. Eu não posso imaginar uma pessoa gostando disso, além de um cheiro que é insuportável. Não sei se alguém gosta, mas assim, eu não gosto, falando que eu sei. E aí, você vai comer aquele fedor, mas tem gente que se acostumou com aquele fedor, então vamos respeitar, e se for bom para a saúde, pode continuar comendo fedor. Agora, se não fizer bem para a saúde, é melhor parar. Então, tem coisas que nós devemos parar sendo fedido ou sendo cheiroso. E isso, os nossas papilas vão se adaptar. Por isso que eu falo para vocês. Dá para tirar o açúcar? Dá para tirar o açúcar. Dá para gostar de um abacate sem açúcar? Eu gosto. Eu aprendi a gostar. E quando eu era criança, minha mãe preparava um abacate, tinha um pé de abacate, aquela conchinha, cheinho de açúcar. E você, e você ia comendo assim, aquele açúcar, só que não era refinado. Era açúcar cristal, já estava melhor, né? Porque o refinado é péssimo. Gente, hoje eu como ele desse jeito, sem açúcar. Às vezes eu coloco aveia, às vezes eu coloco creme de leite, só, não preciso de açúcar mais. Por quê? Porque me adaptou, eu estou toda adaptada. E eu quero adaptar cada dia mais. Eu quero não necessitar de doce, eu quero comer o alimento do jeito que ele é, porque isso que é a verdade. Quando a gente mistura alimento, é uma mentira. Não é o alimento, é um terceiro negócio. Tá? O que é um alimento com alta densidade nutricional? Eu vou explicar bem facinho, assim, de uma maneira que dê para a gente entender. É quando uma coisa que a gente ingerir, ela vai nos favorecer muito mais do que nos prejudicar, e ela vai ter uma quantidade de nutrientes alta para aquele tanto de coisa. Então, por exemplo, se eu comer 100 gramas de peito de frango, ela é uma alta densidade nutricional, porque ela vai favorecer o meu organismo, porque ela tem muitos nutrientes, tá? E pouca quantidade. E quando eu comer 100 gramas de pão branco, feito de farinha branca, eu vou ter baixa densidade nutricional. Por quê? Porque é um monte de massa e um pouquinho de nutriente. Então, é melhor eu rejeitar. Então, escolhas assertivas é exatamente isso. É você optar pelo melhor alimento para você, para constituir o seu corpo, te alimentar, te favorecer e não te engordar. Não é mesmo, João? Sim, e principalmente essa última coisa que você falou, de um alimento do tipo um peito de frango ou um ovo, que vão ter muitas coisas boas que o nosso corpo precisa, e ao lado a gente tem, por exemplo, um pão de forma industrializado, que vai ter só farinha branca, que quase não vai ter fibras. Se tem vitaminas, é porque elas foram colocadas artificialmente, que vão ter aditivos químicos industriais dos produtos industrializados, que não fazem bem.
E ainda, para falar mais uma coisa, não sei se vocês sabem, mas 40% da população tem uma certa intolerância ao glúten. Tudo bem, a gente tem os celíacos, que realmente não podem nem chegar perto do glúten, mas tem pessoas que estão comendo pão todo dia e que têm uma certa intolerância. E eles nem percebem, mas isso está inflamando o organismo deles, está piorando a digestão, o funcionamento do intestino. Então, enfim, é a evitar. E também, João, eu quero falar sobre a versão integral dos alimentos. Gente, é uma mentira essa versão integral. Infelizmente é uma mentira, né? Porque seria muito legal, porque tem umas coisas que são saborosíssimas. Mas esses industrializados integrais não são reais. É a mesma composição de um pão branco, por exemplo, pão integral, só que eles colocam as cascas junto. Então, eles falam que é integral porque a casca está lá. Mas o único integral é a casca, o resto não tem nada de integral. Então, o certo seria fazer o pão só da casca. Mas eles vão misturar com a farinha e vão vender para a gente, né, o comércio, como integral. Então, hoje, nós temos a medicina baseada em evidências, que é algo incrível, que são as evidências dos consultórios, os médicos, tudo baseado naquilo que é científico, tá? Eles fazem essa medicina que faz o quê? Analisa o que acontece em cada paciente. E ali cria-se experiências dentro da ciência e isso é levado. Por quê? Para desfocar o comércio farmacêutico. Porque a ideia o comércio quer vender para nós, para que a gente adoeça e faça o comércio farmacêutico ainda. Então, as informações não são precisas para as nossas vidas. É necessário que a gente procure se informar e saber a verdade das coisas. Porque a vida é nossa, a saúde é nossa. O comércio, tanto o nutricional quanto o farmacêutico, eles não têm interesse realmente na nossa saúde, eles têm interesse na parte financeira, não é, João? Fala para nós sobre isso. Sim, então, queria falar duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, uma coisa que eu sempre repito, que é muito difícil a gente ter sucesso em alguma coisa na vida se a gente não estuda e não aprende. Então, se a gente quer ter sucesso em uma área, a gente precisa estudar, precisa buscar informação, precisa buscar pessoas que conhecem, que possam nos ensinar. E para o emagrecimento é a mesma coisa. A gente tem que buscar informações, a gente tem que aprender para que a gente, e para a saúde também, né? Para que a gente tenha uma saúde boa, porque é a gente que é responsável pela nossa própria saúde. Porque mesmo que a gente vá no médico, vamos lá, fui no médico, estou com pré-diabetes, vários problemas, ele me dá uma receita cheia de remédio, a conta da farmácia fica maior que a conta do supermercado, e aí eu volto para casa. E aí, daqui 3 meses, eu volto no médico, ele fala, e aí, como é que tá? Aí faz de novo os exames, não melhorou nada. Aí ele fala, tem que melhorar, hein? Tchau, tchau. Então, não é o médico que é responsável pela minha saúde, sou eu. E outra coisa que você estava falando, é importante ter isso em mente, né? Que a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro em cima de pessoas doentes, né? Então, para eles, é interessante que essas informações não estejam completamente disponíveis, ou que mesmo alguns médicos não estão atualizados, que não saibam, acabam atrapalhando mais do que ajudando. Eu acho que é isso que eu queria falar. Ótimo. Então, eu vou falar algumas recomendações para vocês, tá? Primeiro, reduza o consumo de produtos industrializados. Sabe, olha, e embutidos também, porque eles são mentira. Na verdade, reduz as mentiras da comida. Procura comer comida de verdade. A comida de mentira só faz mal. Inventaram para enganar a gente, para dar sabor, para que a gente compre mais. Isso tem que parar. Nós somos pessoas inteligentes e nós temos que fazer o melhor para a nossa saúde.
Não é para o comércio. O comércio quer vender, quer te vender prazer. Ele não se preocupou em nenhum momento com você, na verdade. Ele se preocupa em te vender. Se aquele produto chegou até a sua mesa, é isso que importa para ele. Se você está doente, se você vai ter diabetes, pressão alta, é problema seu. Ele quer falar, olha, isso é gostoso, consome mesmo, consome esse pão branco aqui cheio de doce de leite. Esse negócio é uma delícia, faz um comercial lindo e você cai na onda e compra. Não está na hora de parar com isso. Está na hora da gente pensar na evolução da nossa vida e pensar em transformação, em ser melhor, em estar de bem. Então, industrializado, parou. Embutidos, parou. Óleos, parou também. Óleo de soja, óleo de canola. Para de comprar isso. Usa banha, usa óleo de coco, usa produtos alternativos que vão favorecer a sua saúde, tá? Aumenta o consumo de produtos de boa qualidade. O que é isso? São coisas fáceis, às vezes até você consegue plantar na tua casa, como é o caso da cúrcuma, como é o caso dos chás, sabe? O caso dos legumes, as verduras, as frutas. Consuma produtos de boa qualidade. E tem uma historinha sobre as gorduras. Vocês sabiam que as gorduras são boas para o nosso organismo? Que inventaram uma história para nós e a gente acreditou muito nisso tudo. Inclusive, essa história foi um cientista americano que inventou essa história e antes de morrer, ele tentou reverter isso e falar que ele estava errado, mas não deu tempo, né? Porque ele morreu e a história continuou. As gorduras boas são necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. Elas geram energia e elas também fazem a lubrificação dos nossos tecidos, tá? A maioria das gorduras boas, elas vêm das sementes naturais, gente. Tudo que é natural é bom, tá? Então, vem do girassol, só que a natural, prensado a frio, ela vem das castanhas. Essas gorduras devem ser ingeridas por nós. Elas não vão aumentar o nosso colesterol. Elas não vão fazer mal para nós. O que vai fazer mal são as gorduras maléficas, conforme a gente já falou, tá? O colesterol não está ligado às gorduras. Vocês precisam parar com esse mito, como a gente já parou, e a partir desse momento a gente vai começar a amar as gorduras boas, porque elas vão construir e fazer bem para a nossa saúde, tá? Eu quero também pedir para vocês evitar açúcar, evitar farinha, tudo que for de alto índice glicêmico, que vai fazer o teu organismo fazer um boom para criar o diabetes, uma carga glicêmica alta, como é o caso da uva, como é o caso do açúcar, como é o caso do caqui à noite, quem é diabético é bom evitar, tá? Tudo que tem uma carga glicêmica alta é bom evitar, tá? E só uma coisa, bateu a dúvida, é só colocar na internet carga glicêmica e o alimento. Isso. Que a gente acha. Ingerir mais gorduras de boas qualidades, proteínas, né, vitaminas, sais minerais, para o seu corpo virar essa máquina de queimar gordura. Você vai ver, você alcança seu objetivo só mudando a alimentação. Muito obrigada. Terminamos por aqui. Amanhã tem mais. Sim, amanhã tem mais. Amanhã nós teremos a nossa terceira aula, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre o que acontece no corpo quando a gente ingere esses alimentos de alto índice glicêmico e como que as pessoas que estão saudáveis podem desenvolver, por exemplo, uma pré-diabetes, uma diabetes, gordura no fígado, problemas cardíacos e etc. Então a gente vai falar, amanhã vai ser um pouco assim mal-humorado. A gente vai falar do que realmente a gente tem que evitar
para ter uma vida mais saudável. Então, a gente se vê por lá. Tchau, tchau. Antes que eu esqueça, se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários aqui embaixo dessa página, que a gente vai tentar responder a todos vocês. Tchau, tchau e até amanhã.